Olá pessoal, voltei aqui para gravar mais um vídeo para o canal Telefonia VoIP Redes, falando da minha maquininha laser, portátil. E o objetivo do vídeo de hoje é mostrar como otimizar a potência do laser, simplesmente ajustando o foco o mais preciso que for possível. Colocar o foco bem ajustado para conseguir cortar material com a velocidade melhor da máquina e com menos passe. Para isso eu fiz vários testes e eu fiz uma medida. Aqui eu preparei uma medida, fiz com um pedacinho de madeira e fui regulando com um pedaço de papel. E aí eu fui regulando a medida. Eu coloco aqui a distância do laser para o material. A distância do laser para o material, essa medida aqui. Eu tô com um paquímetro e eu parei numa medida que dá 47,30 milímetros. Aqui eu colocar aqui para vocês verem. 47,30 milímetros aproximadamente é a medida que eu encontrei para ser um foco preciso, que eu consigo cortar papel. Esse papel aqui é um papel fino, ele não chega nem a 1 milímetro. É um papel bem fino, ele é meio milímetros. E eu fiz teste que eu corto ele em um passe com a máquina em 300 milímetros por minuto. Eu vou colocar aqui agora para vocês verem que ele corta com facilidade esse papel. Eu não testei com outro tipo de material, mas o foco vai ser o mesmo para qualquer tipo de material. Então, se eu for cortar MDF ou outro tipo de material, eu vou utilizar essa medida aqui e eu vou conseguir cortar com mais facilidade. Eu já preparei o desenho ali que eu vou cortar. Eu vou cortar um quadrado, só uma linha, só para fazer teste mesmo. Vou colocar meu óculos de proteção, que é indispensável para usar com laser. Aqui, como o papel não está fixo na minha base aqui, na minha tábua de sacrifício, para ele ficar bem retinho, para a medida obedecer aqui, eu vou precisar ficar segurando ele aqui. Então eu vou dar o start aqui no trabalho e vou segurar o papel e esperar ele cortar. Vou colocar meu óculos. Dar o start e segurar o papel aqui. Essa velocidade está em 300 milímetros por minuto, a velocidade da máquina. E a potência do laser em 100%. E a distância do laser para o material com a medida que eu fiz, que é 47,30 milímetros. Por ser papelão, fica um corte bem limpo. E corta em um passe só, com muita facilidade. Corta com corte perfeito. Não fica borrado o corte, não fica queimado o material. E agora eu vou tirar do foco, tirar a medida apenas colocando mais uma camada desse papel aqui. Se eu tirar do ajuste com apenas só mais uma camada do papel, ele já não vai fazer um corte perfeito. Ou vai borrar, ou não vai cortar direito, ou algo do tipo. Então eu vou colocar esse papel aqui embaixo e vou colocar o outro por cima. Aí já vai ficar mais perto o material vai ficar mais perto do laser e o corte já não vai ficar perfeito. Aí a medida já não entra direito aqui, já não entra livre, porque o material está mais perto do laser e o corte não vai ficar um corte perfeito. Vou dar um start novamente aqui para iniciar o corte. Vou segurar novamente também para não sair do ajuste. O corte acabou saindo desalinhado aqui, mas já dá pra ver de cara que ficou mais borrado.
do que o outro e não separou totalmente o material. Aí essa parte aqui que ficou mais alto, ficou mais próximo do material, ele não soltou livremente, ficou uma rebarba aqui ainda segurando. Isso com apenas meio milímetro, que é esse papel, já de fora de foco, o foco desajustado apenas 44 milímetros, nem chega a meio milímetro completo. Imagine se o foco tiver 1 milímetro, 2 milímetros fora, aí o corte já vai ficar um corte muito ruim. Eu vou pegar mais um pedaço de papel aqui. Na verdade eu não vou pegar um pedaço de papel, eu vou colocar ele solto aqui. Como esse papel ele não está alinhado, ele vai ficar mais alto aqui. Vai ficar aqui mais alto. Vai borrar o corte também. Ele vai ficar mais alto, não vai ficar, não vai passar de 1 milímetro de altura. Mas é só para validar que esse ajuste, quanto mais preciso, melhor fica o corte. E isso tanto faz se o ajuste estiver muito afastado, se o material estiver muito afastado do laser, ou se estiver muito próximo, o efeito vai ser o mesmo, o corte não vai ficar legal. Agora eu não estou segurando o material, acho que vai sair fora também, vai chegar na minha tábua de sacrifício, mas não tem problema, não vai dar para validar o teste normal. Ele já borra um pouco mais a linha de corte e não separa totalmente o material. Ele fica um pouco grudado, ele não sai com a facilidade que saiu esse outro aqui. E não ficou tão limpo quanto ficou o primeiro corte, que foi feito com a medida exata, com a medida precisa. Esse é o teste colocando o material mais próximo do laser. Agora eu vou colocar o material mais afastado do laser, só para validar também esse teste. Vou colocar subir o laser aqui e deixar ele com muita folga aqui da medida, e vou colocar novamente para rodar o trabalho. Para ele ficar distante, eu vou colocar dois papel aqui, 2 pedacinhos desse, e vou medir com ele, e depois na hora de fazer o corte eu vou retirar. E aí o material que vai ser cortado vai ficar distante, vai ficar mais distante do laser, e o corte não vai ser preciso. Como essa maquininha só tem 2 eixos, né, eu tenho que regular o laser aqui na mão mesmo com a chave. Ele não tem o eixo Z. Para a máquina que tem o eixo Z, pelo software mesmo, é simples de fazer essa regulagem, é mais fácil até de fazer. A minha outra máquina maior, que tem o eixo Z, ela tá parada por enquanto, que eu vou trocar a placa dela para colocar a placa de impressora. Aí ela tem o eixo Z, essa não tem. Pro laser o eixo Z não é necessário muito, né? Se tiver é bom, mas se não tiver também não vai fazer diferença. Então aí eu medi, coloquei a medida exata com os 2 papeizinhos aqui, os 2 a mais. Agora que também, para obedecer a medida, eu vou segurar também o papel aqui, porque ele precisa ficar rente com a tábua de sacrifício, que é para obedecer a medida. Vou colocar meu óculos, dar um play e segurar o material. Já dá para perceber que a chama está ficando maior no papel. Finalizou. E também dá para perceber que ficou borrado aqui, apesar de ter cortado também, mas não separou totalmente. Ainda ficou algumas rebarbas aqui, alguns pontos presos ainda, não separou totalmente igual separou da primeira vez
que foi feito o corte com a medida exata do laser. Então é isso aí, o vídeo que eu tinha para mostrar para hoje, otimizando a potência do laser com o ajuste de foco. Para quem gostou, dá um joinha. Quem não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve para acompanhar futuros vídeos com mais testes dessa maquininha e com mais testes do laser com outro tipo de material e possivelmente testando mais algumas funcionalidades que for possível para otimizar o laser. Um abraço e até o próximo vídeo.